grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao primeiro troféu Agenda de Ouro da internet. O troféu que premia as lacrações das obras. Como nós trazemos muito este tipo de conteúdo para o canal, porque gostamos de falar sobre o assunto, resolvemos então premiar as maiores lacradas, aquela lacrada que atrapalha a obra, aquela lacrada que destrói a imersão. Sim, e como a gente trabalha muito, né, a gente fala muito da agenda vermelha, nós definimos então o prêmio das maiores lacradas como Agenda de Ouro. Nós temos o flopinho de ouro para os 10 piores e agora temos a Agenda de Ouro para as 10 maiores lacradas. Diferentemente do critério utilizado no prêmio dos 10 piores, aqui a gente vai enaltecer a lacrate. Aqui é aquele vídeo que é pra você pegar aquela pipoquinha, pega um caderninho, já vai anotando, já coloca aí nos comentários se você quiser as 10 maiores lacrates do ano de 2022. Porque a lacrate existe, você querendo ou não, porque tem muita gente que fala que isso é percepção, mesmo com diretores, produtores, roteiristas, estúdios afirmando que a intenção é essa, existem as pessoas que acham que a lacrate é coisa da minha cabeça e do Gabriel. Olha como a gente pode influenciar o mundo, os grandes influencers, né? Porque... E a lacrate é bom que esse termo ele surgiu, né, de brincadeira, a lacrate, porque a lacração, pra quem não sabe, é quando você tenta colocar a tua ideologia política, algum viés político dentro de uma obra, e isso fica muito claro. Não que as outras obras não tenham alguma questão política dentro, só que era muito sutil, e parece que no começo de 2022 a turma não se importou com a sutileza, e foi com a cara e com a coragem pra mostrar pra todo mundo. E a maioria dessas obras aqui, as pessoas, elas afirmavam, os profissionais envolvidos, eles afirmavam que essa era a intenção. Então não adianta você se descabelar aí, porque aqui a lacração, ela é muito clara, evidente e confirmada por todos os envolvidos. Não, e vocês vão reparar que a grande maioria aqui das obras que a gente vai trazer, as notas de público são péssimas. Péssimas. Mas tem algumas que ainda se salvaram, porém, perante os nossos olhos, a lacrate acontece, destrói a obra, o que torna ela podre. Então, eu convido vocês a assistirem esse vídeo junto com a gente, gostando ou não gostando, essa é a nossa opinião. Se inscrevam no canal pra ficar legal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E já se inscreva aqui também para nos ajudar. Seguimos desmonetizados, porém sempre motivados e muito empolgados. E aguardem que vem muito mais surpresas para vocês. Esse aqui é o nosso primeiro troféu Agenda de Ouro, então com certeza vai ser uma experiência bem legal, bem divertida. Loja da Linhagem, todas as camisetas que utilizamos estão disponíveis na loja da Linhagem. Bom, e vocês que já acompanham a Linhagem Geek há bastante tempo sabem que nós somos fãs incondicionais de quem? De Rock Balboa, né? Por seus valores, pela sua garra, pela sua determinação, pela sua coragem, pelos princípios, pelo homem que Rock Balboa é. Interpretado magnificamente por Sylvester Stallone, que inspira pessoas até hoje. E sabendo de todo esse potencial de influência positiva, a Brasil Paralelo vai dar um grande presente de Natal pra você e pra nós também, que é adicionando toda a franquia de Rock Balboa para os membros da Brasil Paralelo. Dia 26 de dezembro, vocês podem anotar aí, a partir de 26 de dezembro, todos os filmes de Rock Balboa estará no catálogo da Brasil Paralelo. E galera, não existiria Linhagem Geek se não fosse Rock Balboa. A influência é tamanha, é um daqueles filmes que todo marmanjo a partir de 25 anos fala que molda o caráter. E também a importância de, sempre quando o Rock estreava perto do Natal, pra ter aquele milagre de Natal, porque as vitórias do Rock sempre são vitórias e até derrotas, são milagres
milagrosas, o quanto ele aguenta. É um cara que faz milagres no ringue. Já disseram os próprios comentaristas dos filmes do Rock. Então assim, é o grande presente de Natal da Brasil Paralelo, toda a franquia de Rocky Balboa. Como diria Rocky Balboa, não importa quantas vezes você apanha, o importante é quantas vezes você consegue levantar e seguir em frente. E ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Maravilhosa essa frase, né? Eu dei uma resumida, mas essa é a mensagem. E assim, em parceria com a Brasil Paralelo, nós estamos disponibilizando aqui, é o seguinte, galera. Essa é uma das promoções mais incríveis da Brasil Paralelo, promoção de Natal, tá? Promoção de Natal. Porque você que já é membro da Brasil Paralelo, vai conseguir desfrutar dos 6 filmes do Rock, além de um documentário bem legal que eles vão fazer sobre o Rocky Balboa. Mas você que ainda não é membro, tem que aproveitar essa oportunidade, porque assim, ó, o plano básico da Brasil Paralelo é R$19. Nós vamos disponibilizar 20% de desconto, você vai pagar R$15 no plano básico. Lembrando que o plano básico já permite que você assista os filmes do catálogo da Brasil Paralelo e também os originais, os documentários originais da Brasil Paralelo. Porém, você se tornando membro agora, você ganha 30 dias de utilização de toda a plataforma da Brasil Paralelo. Acesso total para você por 30 dias com 20% de desconto em qualquer plano. Então você se tornando membro agora, você vai ter acesso não somente aos filmes do catálogo, aos originais BP, quanto todo o curso de formação da Brasil Paralelo e muito mais. Então, 20% de desconto e 30 dias de acesso total. QR Code na tela, link na descrição. Não perca esta oportunidade natalina que a Brasil Paralelo e a Linhagem Geek estão oferecendo pra você. Bom, vamos lá. Lembrando que aqui, assim, a gente colocou numa ordem, os 3 primeiros a gente classifica como os mais lacradores. Mas a gente montou uma ordem de 10 porque teve lacrate pra cacete. E em 10º lugar, nós temos Black Sun e a nossa Greta japonesa que vira o Kamen Rider. Assim ainda faz igual. E a gente pensando que viu uma transformação nova é igual, né? Assim, galera, é aquele negócio. Você pega a pauta de diversidade, você pega a pauta de racismo, você pega a pauta de ódio, crime de ódio, tudo isso aí você coloca. Não é que você não pode usar esse tipo de pauta e também não é que essas pautas são da esquerda, do progressismo. Mas eles adoram pegar essa pauta pra parecerem virtuosos, eles fazem muito isso, sendo que na prática, né, a maioria deles vocês sabem muito bem. Mas aqui o principal pra mim é a relativização do mal. Ninguém é vilão. Então quando você não tem um vilão, quando todo vilão tem um lado, e esse lado você tá disposto a aceitar, que é aquela questão daquele jovem que rouba um celular na rua, e aí vem aquela socióloga e fala, então, ele roubou porque é a única coisa que sobrou pra ele? Não. Então, essa narrativa é muito perigosa. E a gente tá nesse período que vilões estão tendo filme onde eles são protagonistas. Isso. Aí você começa a se afeiçoar com o vilão. O vilão não é tão vilão assim. O mal não é tão mal assim. Então, esse maniqueísmo que ele sempre vai existir e quando bem utilizado, sempre o filme vai ser bom. Eles querem tirar isso aí. Todo mundo não é tão maniqueísta assim. Então você começa a relativizar o mal e relativizar o bem. Logo, nada é mal e nada é bem. E aí você fica confuso. E essa série é isso. Todo mundo tem o seu lado, todo mundo tem isso, e no final você fica sem conclusão nenhuma. Todo mundo tem uma motivação, por mais que tenha um lado ruim, até o próprio Isamu, e eu vou morrer falando que, assim, a destruição do Isamu, ela é evidente. E, mais uma vez, a série, ela abusa e exagera destas pautas. É extremamente carregado nesse discurso que enche o saco e passa muito longe do que é um verdadeiro Black Kamen Rider. Muito longe. Por isso, troféu Agendinha de Ouro aqui, lacrate para Black Sun. Vamos para a 9ª colocação, que foi um filme que principalmente o André tinha muita expectativa. Eu não tinha tanto, mas o André tinha uma expectativa. Doutor Estranho no Multiverso da Lacrate. Esse daí foi assim, ó, a gente começou a assistir,
tal. E de repente a gente começou a perceber que o Doutor Estranho, ele não era o protagonista do seu próprio filme. E aí a gente começa a ver América Chaves com um brochezinho, né, da bandeira, já fazendo a militância ali no ícone, né, no adereço. A jornada da América Chaves começa a ser muito mais retratada do que a do próprio Doutor Estranho. E aí em um determinado momento você começa a perceber que a Wanda, ela tem muito mais importância, muito mais poderosa, tem muito mais evidência, muito mais destaque. E aí a América Chaves também tem esse destaque. E o Doutor Estranho vira um camisa 5, vira um carregador de piano pra no final entregar a lacrate pra América Chaves. E aí você tem a questão das duas mães, da bandeira, por exemplo, principalmente no multiverso ali. E o Black Sun tem duas mães também, né? Tem moda agora, mães, né? Até como a Wandinha também, tem um moleque lá, tem as duas mães também. Agora todo mundo tem duas mães. Então assim, aqui no Doutor Estranho, você tem o personagem principal sendo, assim, sendo pisoteado. Aí a Wanda, aí como é mulher, a Wanda ela se torna vilã, mas no final ela tem que, né? Tem a relativização também. E ela tem que ter a redenção dela. E aí o Doutor Estranho correndo o tempo inteiro pra no final a América Chaves vai lá e cumpre o propósito do filme, dá o último golpe. Então é um filme muito fraco, baseado sim na lacrate. E ainda tem no final que aparece a Cleo, que já... A Cleia. E no final aparece a Cleia, que já substituiu o Doutor Estranho nas HQs. Em algumas HQs, principalmente da contemporaneidade da lacrate. Então assim, galera, é um filme que tem a lacração, foi vendida dessa forma, com o broche da América Chaves, com as duas mães, com a diversidade, com o empoderamento feminino, e principalmente também que você percebe na luta, quando a Wanda, ela invade aquele outro universo, que ela destrói o Xavier, ela destrói o Senhor Fantástico. Os caras. Os homens são eliminados numa velocidade gritante, e aí quando chega a mulherada dá jogo, da pancadaria. Então, sem dúvida alguma, e a gente tá falando da Disney, que já pegou um lado nessa guerra ideológica, já pegou a bandeira vermelha. Sem dúvida nenhuma, o Doutor Estranho tá ali no nono lugar da lacrate. Apesar da lacrate, Doutor Estranho levou 74% dos críticos e 85% da aprovação pública. Agora vamos para o nosso oitavo lugar, para nossa agendinha de ouro. Aqui nós fizemos o seguinte: em oitavo lugar está The Boys, tá? Só que aí vocês vão falar, mas The Boys já é lacrador. Sim, a gente assistiu todos os episódios, a gente trouxe resenha pro canal, só que a gente trazia sempre um contraponto. Tinha a lacrate no episódio, a gente evidenciava a lacrate, mas a série, a direção, o roteiro, ele conseguia ser melhor do que a quebra da experiência da lacrate. Agora, o último episódio de The Boys é um chute na cara de qualquer um. Ali é o momento que eles assumiram mesmo. Enquanto até o oitavo, não sei se foram 7 ou 8 episódios, mas assim, o último episódio de The Boys, você pega um confronto que tava plantado entre Bruto, Capitão Pátria e Soldier Boy, que ali a gente ia ver o couro comendo mesmo, pancadaria, e aí você coloca a Rainha Maeve lutando contra o Capitão Pátria, salvando geral, meio que se sacrificando pelo bem maior. E aí depois que ela se sacrifica, ainda tem toda uma programação, um institucional. Maeve, a lésbica que salva o mundo, papapá. Ali ficou evidente que eles quiseram, acima de qualquer coisa, eles quebraram a própria regra da série pra lacrar. E aí temos um exagero, né, de promiscuidade, que tudo bem, a série já vem disso, mas você tem isso como também uma pauta da turma da lacrate. Você tem o Hughie pedindo desculpa por ser homem. É uma desculpa inacreditável, né, porque ele quis salvar a Starlight. Aí ele tomou o composto V e aí pode. Aí não pode, né? Tem que ficar no seu lugar. Então, por todo o contexto do final, que tem esse sacrifício de uma personagem que já estava completamente esquecida, tinha sido sequestrada. E como o Gabriel falou, o plot ali eram os três. Era o Soldier Boy,
o Brutus e o Capitão Pátria. Ali era o plot pra você se resolver. E aí você coloca uma série de personagens que nunca rivalizavam com o Capitão Pátria, de repente tomaram um upgrade e aí conseguem fazer alguma coisinha. E aí você tem um final de temporada completamente... como é que eu posso dizer? Uma temporada muito boa de The Boys, você finaliza ela de uma forma decepcionante. Decepcionante. Ainda tem ali o Huey acendendo todas as luzes e a Starlight voando e ele olhando pra ela assim com maior cara de tonto. É ridículo. Ridículo. Então, agendinha de ouro pra The Boys... com um pouquinho de dor no coração porque a gente tava gostando, mas se rendeu ao lacre. Vamos para a 7ª colocação. Lacrati Forever! Eu tinha que colocar... Cadê alguém que gosta tanto de gritar? Nossa. Galera, assim... Wakanda Forever é o show das meninas. Sim. É o show das meninas. Se vocês pararem pra observar o quanto de empoderamento tem nesse filme, não tá escrito na pedra. Você tem a Shuri assumindo o manto do Pantera Negra, você tem a Riri Williams assumindo o manto do Homem de Ferro, você tem as Dora Milaje se tornando também Homens de Ferro, você tem a Rainha Ramonda com um baita de um protagonismo. É um negócio absurdo. Usaram o nome do T'Challa pra promover o filme, usaram o nome do Chadwick Boseman pra promover o filme, e aí você entrega o show das meninas que viram Power Ranger no final. E não é essa questão tipo, só porque tem mulher é lacrate. Não, depende de como é que você constrói. E aqui a gente tá falando que assim, o Pantera Negra não tem um motivo nenhum da Shuri ser a Pantera Negra. Nenhum. Porque a Shuri é cientista, ela não é guerreira. Então seria muito melhor ter um outro Pantera Negra ou você continuar outro Pantera Negra como aconteceu com o Rhodes. Você troca o ator, mas ele continua. Então faz parte do conceito de você... No novo conceito da Lacrate, de você pegar o personagem masculino e substituir pelo feminino. Como aconteceu com a Riri Williams. A Riri Williams não faz nada na história. Ela não tem o menor... Ela não tem... Sabe, ela não tem por que ela tá ali e a armadura é horrível. Horrível. A armadura é horrível. Então, assim, seria muito melhor você ter um Pantera Negra, mesmo que se você quisesse dar uma importância pra Shuri, que ela remontou o ritual do Pantera Negra, seria muito interessante se ela pudesse... É uma questão de família, né? Sim. É uma questão de família. Então seria muito melhor se ela conseguisse ver um outro guerreiro e tal, só que aí você sai da família, então provavelmente também teria que ser ela. Então pra mim é ruim nesse tipo e também por conta da Disney, que a Disney já está fazendo isso. Exatamente. E assim, o detalhe, a Shuri não passa por nenhuma jornada, ela simplesmente toma o chazinho lá, vira Pantera Negra, não luta com ninguém, já sai na mão com o Namor que é o grande príncipe submarino mutante que vive nas águas há séculos, ela simplesmente vira Pantera Negra e ainda dá um pau nele. O problema também disso é que a Shuri com 12 quilos contra aquele cara gigante, você não passa a menor credibilidade naquela luta final. Nenhuma. Então, Lacrate Forever pra 7ª colocação, Agenda de Ouro. Lembrando que teve uma nota boa na Rotten Tomatoes, 84% dos críticos e 94% do público, mas a Lacrate está ali. Vamos para a nossa 6ª colocação. Olha quem apareceu na 6ª colocação, a nossa Índiazinha empoderada, Índia seus cabelos, Naru, a destruidora de predadores, aquela que humilha o predador, aquela que arranca o dente do predador com as mãos nuas e um gesto antifísico e antianatômico enfia a presa do predador na testa dele. 6ª colocação para Prey, que apresenta a Lacrate em 1600 com discursos e diálogos atuais. Por exemplo, ela está lá na mata com os homens e um homem chega pra ela e fala assim: não precisamos de uma cozinheira.
São essas coisinhas aqui no Predador, é muito mais evidente, né? No Prey, você tem todas as frasezinhas de efeito, a mãe dela, eu não sei se era a mãe, fala assim, você poderia ser tantas coisas, pra que você quer caçar? Porque me falaram que eu não posso. Então essas coisinhas e aquele negócio, né, que a gente falou da questão biológica, do Pantera Negra. Tudo bem que no Pantera Negra você pode falar que a Shuri vestiu o manto do Pantera Negra, ali ela tem força, ela poderia rivalizar com o Tenoch Huerta ali, beleza. Mas aqui, galera, é o Predador que ninguém nunca ganhou na mão. Ninguém nunca ganhou na mão. Aí vem uma índia de 30 quilos e 1,5 metro. Fica difícil, entendeu? Fica difícil fazendo umas acrobacias de... Jack Chan. De Kung Fu. De Kung Fu e Karatê. E a gente tá falando de uma aldeia, né? Da onde veio tanto conhecimento de luta? Sendo que ela só ficava tirando a coisinha dela, a machadinha. Porque assim, o grande problema da Lacrate é o desenvolvimento. Porque a ânsia de lacrar é muito grande que você acha que você não precisa explicar por que o protagonista, por que o personagem tem aquela habilidade. E você não se convence, porque a Naru, ela quase morreu pro urso, ela quase morreu pro tigre, né? Então assim, aí do nada desperta ali a deusa caçadora dela e ela humilha o Predador. E aí tem a questão do irmão, que é a melhor coisa e ela tem inveja do irmão. Exatamente. Ela tem inveja do irmão, ela não dá um sorriso quando o irmão tá sendo premiado. E aí o irmão morre, né, porque precisava morrer. E no final, nenhuma palavra sobre o irmão. Assim, a Naru, pra mim, acho que todas as Lacrates, é a que mais representa o personagem feminista, que é aquela que não tá nem aí pra nada e só quer pagar de bonitona e passar a mensagem. Pra mim, a Naru, ela é o símbolo do feminismo. Não tá nem aí pra ninguém. Ela quer ser a top, não importa como. Ela não reconhece o valor, o sacrifício dos outros, porque é ela mesma, ela quer se provar, e apenas isso. E apenas com isso, fica muito difícil de você estabelecer um valor entre o espectador e a obra. E é por isso que, pra mim, a Naru é a maior feminista de 2022, junto com a Galadriel. E assim, só um detalhe, pra você deixar a Naru no mesmo nível do Predador, você nerfa o Predador, aí vão falar, não, mas ele já tava bem judiado, mas ela também... Ela caiu, ela foi pega numa armadilha de urso no tornozelo. Por acaso você já caiu numa armadilha de urso pra você ver se você vai conseguir andar? Ela conseguiu andar. Então você nerfou o Predador, você rebaixou o Predador pra chegar no nível dela, pra ser espancado e humilhado. O Predador arranca o próprio braço. O Predador não conhece a própria arma. Então é um burro estagiário só pra a mulher se perfazer em falar, eu consigo chutar a bunda de um Predador. Então, Lacrate na cara de pau, revisionismo histórico e agenda de ouro para Predador. E a gente vai pro 5º lugar, Anéis do Poder. Eu tava falando da Naru. Naru junto com a Galadriel são as grandes personagens feministas. Ou seja, insuportáveis. Completamente insuportáveis. Acham que sabe tudo. Parecem umas meninas de 13 anos de idade. Que aprendeu uma coisinha e acha que é doutorado no negócio. São personagens que não cativam, são personagens que não conquistam por conta dessa barreira ideológica. Sempre com aquela carinha séria, sempre sisuda. Não sou uma dama pra ser bajulada. Então assim, sempre e aí com tem frasezinha, as frases. Sempre com frasezinha, quer dizer, frasezinha feminista contemporânea na Idade Média e na época dos índios. Isso mesmo. Então assim, isso aí, tudo bem, você pode discordar, mas isso me tira completamente do filme. É a mesma coisa, se eu tô num filme da década de 70 com o Gabriel, eu e o Gabriel a gente tem uma banda de rock, e aí eu falo, Gabriel, liga pra mim aí, ele saca um celular, fala, pô, peraí, não condiz com a época, a década de 70 é o celular, então não tem nada a ver, então isso tiraria qualquer um. Eu falei, pô, o cara ia falar, pô, mas tem um celular na década de 70? Ou então você tá na década de 70 e fala assim, acho que eu vi um queerbaiting. Não existe queerbaiting, entendeu? Queerbaiting inventaram ontem. Então essas coisas, quando você tá fazendo um filme de uma época, uma versão histórica de alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado pra não parecer muito real. Aqui, a Galadriel, ela não parece uma elfa, que sabedoria, que tem anos e anos e anos de vida.
ela parece que tem 15 anos. E a Naru a mesma coisa. A Naru parece que foi gravado... Fica muito claro que o filme foi gravado num sítio. Ali, com os roteiristas pensando no hoje. Não, você tem que fazer todo o trabalho do contexto histórico daquela época. Então, aqui, o Anéis da Lacrate é muito parecido com a Naru, com a Galadriel como protagonista, que não convence absolutamente ninguém. Ninguém. Não é do Tolkien, não é a Galadriel. Mary Sue, na essência. Não é a Galadriel do Tolkien, ainda tem um romance com o Sauron. Beto Carreiro, Conan, tem um monte de personagem ali junto na Galadriel, né? Beto Carreiro, Conan, super habilidosa, fora os elfos, né? Tem o elfo negro que é lacrate porque não está nas obras do Tolkien, e isso é aquela correçãozinha que eles querem fazer em Tolkien. Então, falta de respeito com a obra, elfos afeminados, mal feito, então uma série de elementos e discursos progressistas, fora o Farazon, que é a cara do Karl Marx. Então, Anéis da Lacrate na nossa 5ª posição, só lembrando que o Prey é da Hulu, que é da Disney, tá? Então nós temos aqui Anéis da Lacrate, Amazon Prime, 85% dos críticos que amaram loucamente. Milton Militante amou Galadriel. Ele sente falta todo dia de Galadriel na vida. Outra coisa, né? Vai ter segunda temporada e 2023 já começa Belo, já começa com Luiz Inácio e vai ter todo o empoderamento do Ministério dos Povos Originários. Naru poderia ter um busto nessa série, nessa sala dos povos originários. A questão é preconceito de ter mulher como principal, porque o homem, o hétero top, o hétero vingativo, ele não gosta de ver mulher em papel de destaque. Aí que vem a questão do machismo, né, que a gente sempre fala, e as pessoas, alguns ficam ali sem entender, acredita que não enxerga, que não existe, mesmo a gente passando por tudo isso. Quer dizer, falam mal de Naru, falam mal de Galadriel, mas não sabem o poder que elas vão influenciar garotas a tomar o seu próprio caminho, do seu próprio, pegar na mão o próprio destino, porque eles não conseguem enxergar isso. Eles querem Stallone, eles querem músculo, e não é músculo que rege a sociedade, é pensamento, é execução, é naturalidade, é empoderamento. E o ano pós 2022, que eu vou ficar de olho, 2023 que é pós 2022, que 22 que a gente começou a liberar tudo, a gente vai começar a prestar bem atenção, porque agora golpismo e antidemocrático não serão aceitos, não passarão. Chegando na nossa 4ª colocação, não pode ficar de fora, Halo. Novamente Halo, só que aqui a gente não vai falar do péssimo casting, das péssimas atuações, não, porque Halo, galera, é forjadíssimo no lacre. Olha assim, ó, coloquei aqui, ó. Halo tem o episódio mais lacrador da história de uma série, que é o episódio 7 de Halo, que não tem o menor... Cara, não tem o menor contexto o episódio 7. Você tá contando toda uma história lá do Master Chief em busca do artefato, que é irritante pra caramba, em busca dele saber quem ele é. E aí no episódio 7 você conta a história de uma menina que não tem nada a ver com a série, que nem aparece no final, ela é esquecida, ela é completamente esquecida. E neste episódio ela toma um chazinho pra vencer o seu maior inimigo. E o maior inimigo dela é o Master Chief, que não fez nada pra ela e salvou ela. O Master Chief, ele é ajudado por todo o casting feminino. Ele fica refém da cientista, depois fica refém da outra que é cientista, depois ele fica em dúvida da amiga dele, que começa a perceber tudo isso, depois é o grande inimigo dessa aí, que ninguém sabe de onde saiu, e assim... Tem a Cortana dentro dele. Então, tem a Cortana dentro dele, que no final, quando ele tá resolvendo, ele fala, eu não vou conseguir. Isso. Eu preciso, Cortana, que você assuma meu corpo, porque você sabe fazer a coisa certa. Exatamente. Então, se você for pegar o simbolismo dessas coisas, o Halo, ele foi lá pra cima, porque aí a Cortana, ele abdica da própria vida, do controle do corpo, a Cortana vem e debulha todo mundo. Então, o Halo, ele é
uma das maiores lacradas eu acho que assim, de tempo. É um recorde de tempo, porque é tanta personagem que manda no cara, o cara não faz nada. Exatamente. O cara não faz nada e ainda tem uma dentro dele. Não, e assim, ó, outra coisa. Lembra que teve a frasezinha, Anéis da Lacrate, eu não sou uma dama para ser bajulada? Aqui tem uma frase bem parecida. No episódio 7 da Quan Ha, da menininha lá, um cara chega pra ela e fala assim, ó, vai lá, princesa. E ela fala, eu não sou uma princesa. É o mesmo discursinho, galera. É, exatamente. E aí, ela vai mostrar o caminho pro Master Chief. É ela que vai mostrar o caminho pro Master Chief. E ainda aparece o pai dela e fala pra ela assim, olha o quão longe você chegou sozinha. Então tem vários discursos e dá um Google, rala o elenco que você vai ver o nível dessa série, Qual é cara. a frase que ela fala? Qual delas? Essa que você acabou de falar? Vai lá, princesa. E ela fala, eu não sou uma princesa. Então lá, vai lá, princesa, eu não sou uma princesa. Isso aqui no Halo. No Prey, no Predador, eu quero fazer algo que os homens falaram que eu não consigo. Isso. Entendeu? Aí você vai pegando, tá? Você vai Exato. pegando. E aí no Anéis da Lacrate, não me trate como uma dama. Não preciso ser bajulada. Não preciso ser bajulada como uma dama. Olha lá, tá tudo alinhado, galera. Não precisa ser tão inteligente pra ver. E não é só isso. Se fosse uma frase isolada, até beleza. Mas a gente tá falando de 3 obras que têm uma mensagem direta. Então, assim, eu respeito muito as pessoas que discordam da gente, mas tenta ver que tem a mensagem. Tem a mensagem. Fora os outros, não é só esse o indício, fora o indício da produção, do estúdio, de tudo que já foi falado. Que o Tolkien vai fazer algo que o Tolkien nunca pensou em fazer, entendeu? Vai fazer igual o da Prey, não precisamos de uma cozinheira aqui, sabe? São coisinhas que você vai juntando e você vê que tem sempre o mesmo padrãozinho. Então, faz parte isso. Agora, no terceiro lugar aqui, Gabriel, tem uma surpresa que é o Pinóquio. Exatamente. Que é uma descaracterização. Nossa. Teve até anticapitalismo. Teve até escola construtivista aqui, ó. Então assim, Cara, Pinóquio tá aqui, ó, na nossa terceira posição. Vocês podem reparar que quebra um pouquinho desse contexto de empoderamento, né? Quebra um pouquinho porque a gente vem de Naru, a gente vem do Master Chief sendo dominado por todas as mulheres, de Galadriel, de Wakanda Forever. Mas o Pinóquio, aí é uma mensagem um pouquinho mais delicada, porque conversa direto com as crianças. Então no Pinóquio, na obra original, no clássico da década de 40, se não me engano, década de 30, é uma aula de como você desenvolver caráter, de como você desenvolver valores, como você desenvolver princípios. E aqui... com referência bíblica do Jonas e a Baleia. Exatamente, referência bíblica. E aqui, a fada, principalmente a fada, ela é agressiva, a fada é bruta, ela tem a mudança de etnia que é ponto de lacrate, não adianta chorar porque tá? Ela tem, e além disso, ela não guia o Pinóquio e o grilo falante, ela questiona, ela ataca, ela fala assim, ó, se o Gepeto quisesse um menino de verdade, por que ele faria uma marionete? Ela destrói isso destrói a fantasia. Não, destrói a sinopse do Pinóquio, a maneira de existir da obra. Exatamente. Destrói completamente. Exatamente. Ela, assim, ó, o grilo recusa o chamado, e aí ela fala assim, ó, chama o grilo de errante vagabundo sem propósito na vida, pra uma obra pra criança. Isso aqui é absurdo. E aí ela ainda fala aqui pra ele, lembre-se, ser real não é sobre do que você foi feito, é sobre o que tem no seu coração. Novamente trazendo, né, aquela mensagenzinha subliminar, já pra deixar no subconsciente. Fora que o Pinóquio no desenho, ele não chega a ir pra escola, ele fala que vai pra escola, mas aí ele desvia o caminho. Aqui nesse, ele vai pra escola, sofre bullying, é humilhado na escola, e aí vem a raposa véia lá e começa a falar um monte de coisa. Ele falou, disseram que eu não me encaixava, todas as crianças riam de mim. Aí o raposão fala pra ele que a pedagogia do professor é ultrapassada, que se ele não segue a linha construtivista, que tem métodos personalizados para aluno. É uma propaganda
propaganda isso. É uma propaganda e ainda tem, né? Você não se encaixa em um ambiente tradicional. É, exatamente. Você é incompreendido. E assim, é tudo isso, né? A Lacrate, ela rejeita o tradicional. Então, aqui na obra do Pinóquio, por que esse filme é horroroso? Porque eles tentam romper com a tradição num filme que é tradicional, que é completamente tradição, que é o Pinóquio. Tradição em tempo, tradição no sentido da mensagem. Então, aqui fica muito claro a lacração querendo romper com a tradição. Ele rompe com a fada, ele rompe com o Pinóquio, ele rompe com a motivação, ele rompe com tudo. E o final é completamente Ele não vira menino de verdade. Não, porque ele tem que se aceitar como é. Exatamente. Que então, é sobre isso. E é sobre isso, exatamente isso. Então, assim, esse simbolismo do Pinóquio, ele é muito forte. Se bobear, ele é onde mais a Lacrate mostra a intenção para com as obras antigas. Exatamente. Então, por isso que a gente vê as obras, muitos falam, né? Por que eles não criam um personagem novo? Sendo de HQ, sendo de filmes renomados, seja de reboot, adaptação, porque realmente é necessário romper com a tradição. O tradicional não pode mais ser feito. Então, você precisa do progressismo para quebrar o tradicional e tentar montar um novo normal. E é muito mais fácil destruir do que construir, né? Claro. Eu pego uma obra pronta e é parasita pós-moderno, né? Eu extraio todo o potencial, todo o valor, toda a estrutura e aí eu aplico a minha ideologia em cima dessa obra. Por isso que tomou 27% dos críticos e 29% do público. Péssimo. Agenda de ouro para Pinóquio. Vamos para a nossa medalha de prata, segundo lugar em Lacrate. Foi o nosso primeiro lugar em piores do ano, mas agora segundo lugar, Resident Evil da Netflix, que simplesmente apresenta todas as pautas da agenda. Todas as pautas. E aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, tem mudança de etnia do Wesker, né? Tem relativização do mal, tem mudança de etnia de protagonista, duas mães. Tem tudo, é um amontoado de Lacrate, foi forjado nisso, claramente na reunião de construção desse filme, eles primeiro focaram somente nisso, tanto é que eles quiseram colocar tanta pauta da agenda que eles não conseguiram fazer a série. Tem transhumanismo, tem tudo. Veganismo, transhumanismo, machismo, tudo isso é falado. As meninas já começam a falar, mas tem branco ali, sabe? Então, assim, essas coisas que, infelizmente, estão começando a dominar a cultura. A gente tá observando isso, tá observando nas séries, e não foi a gente que inventou isso, a gente só tá apontando. Se você concorda ou não, é uma opção sua. Mas que a gente tá dando vários exemplos que, se você é completamente cético, você poderia tentar dar uma olhadinha e ver as coisas com outros olhos. Porque o mais chato é você parar pra assistir uma obra de entretenimento e no final você tomar uma militada ali de uma agenda política e você fala assim, o cara fez o filme pra isso. Quer dizer, o cara não fez o filme pra ser legal, pra fazer uma boa cena de ação, pra fazer um bom diálogo, não. Ele fez o filme pra tentar passar uma ideologia política. E é muito claro. E aí você tem a Netflix junto, que a Netflix adora essas coisas. Sim. Porque imagina você que gosta do Resident Evil, você apostaria uma grana tua, você tem uma grana guardada e fala assim, vamos lá, vamos fazer um filme de Resident Evil. Você apostaria seguindo qualquer uma história boa dos games ou uma história do zero que tem veganismo, transhumanismo, racismo, que tem tudo isso? Sabe? Então é simples a questão. Porque aí você fala, não, mas eu quero fazer um filme bom. Não, mas o filme ele tem que ter essas pautas. Bom, se tem que ter essas pautas, então não é um filme. Você tá transformando um filme, você tá envelopando o filme numa agenda política. Propaganda. Uma propaganda. Então é isso. Então é chato pra caramba. Eu não consegui ver essa série até o final, de tão ridícula que é. Porque essa turma, ela não sabe fazer filme, ela sabe fazer militância. Então são duas coisas completamente diferentes. Bom, chegamos ao primeiro lugar da nossa Agenda de Ouro, primeira edição. Vocês adivinharam qual que é? Ainda não? Eu vou até dar a oportunidade de Milton Militante, que sofreu. Ele sofreu no término desta série.
Então, o prêmio de Agenda de Ouro, a obra mais lacradora do ano de 2022, vai para She-Hulk. Gente, que emoção, que emoção. Eu fico até emocionado de verdade mesmo, porque She-Hulk é a quebra do padrão. É a quebra completamente do estereótipo de mulher que não pode ser forte, que sempre é fragilizado. Então essa série é sensa, é mara. E eu ficava triste quando acabava o episódio. Eu tinha que esperar na semana que vem pra ver Jenny Walters de novo, interessantíssima, uma personagem empoderadíssima, que não precisa de ninguém, nem de Hulk. E Hulk ali foi um acidente, ela poderia muito bem ter virado She-Hulk sem ele. Se eu fosse roteirista, eu não colocaria a participação de Hulk na transformação, porque novamente é o homem, né, que causa a transformação da mulher, e eu não gosto disso. Eu gosto do empoderamento solo, igual mãe solo. Então o negócio é o seguinte, é a melhor série de todos os tempos da Marvel. Tô louco pra um filme final genial com Kevin Feige zoando os nerdolas que ficaram com raivinha, falando que, não adianta ficar chorando porque a personagem é feminina, a série é forte e vocês vão ter que se virar com isso, e no final é sobre isso. Perfeitamente. Então a gente aqui, só pra elocubrar esta premiação da Agenda de Ouro para She-Hulk, eu separei alguns pedágios que a gente viu em diversos episódios. Todos os episódios de She-Hulk tiveram pedágios, só que qual foi o grande diferencial na escolha de She-Hulk para ganhar este troféu Agenda de Ouro? Porque existiu um episódio dedicado ao ataque ao Nerdola. Até então, isso nunca tinha acontecido em nenhuma série, em nenhum filme. Eles tiveram a audácia e a coragem, que é louvável, de fazer um episódio tirando um sarro justamente dos pontos que a gente destaca. Só que ao mesmo tempo que eles tiveram a audácia de fazer um episódio destinado para isso, eles expõem que eles estão sim observando isso e sabendo disso. Então aqui, primeiro pedágiozinho aqui, ela fala assim pro Bruce Banner: eu sou perita em controlar a minha raiva, faço isso melhor que você. Ela é melhor que o Hulk em tudo. Isso fica muito claro na obra. Ela não tem uma jornada, o aprendizado dela é um negócio absurdamente maior, mais rápido. A gente não consegue criar uma conexão, até a própria forma como ela se transforma. A gota cai no sangue, ela já vira She-Hulk, né? É preciso fazer o Hulk novamente. Mesma coisa, aqui a gente tem uma similaridade com o Prey. Você nerfa o protagonista masculino, você nerfa o masculino pra nivelar o feminino. O Hulk foi nerfado, igual o Predador foi nerfado, pra entrar num nível de igualdade com a Naru. Aqui, olha essa daqui. O Bruce Banner pergunta: quando que você precisa controlar a sua raiva? Ela fala: quando assobiam pra mim na rua. Quando homens incompetentes explicam a minha especialidade. Olha este tipo de frasezinha mesmo, empoderadinha. Então, vários pedágios. E aí vem o grande episódio, que é o 3, episódio 3, que o jornalista, né, é meio que uma matéria jornalística, e aí a jornalista fala: a advogada verde e escultural tem sido vítima da opinião pública, com muitos questionando suas qualificações. E aí vem vários tipos de mensagens de Twitter ou de Instagram. Abre aspas para um nerdola: eles tiraram a masculinidade do Hulk e deram para uma mulher. Outra aspas: eu não entendo por que estão transformando todo super-herói em mulher. Outra aspas: eu não tenho problemas com heroínas, mas por que não criam uma nova? Isso daqui significa que existem outras linhagens geeks nos Estados Unidos e em outros países, mas eles evidenciaram isso, e isso também foi importante para nós.
E novamente foi o que eu falei, você tem as frasezinhas do Anéis do Poder, não me corteje como uma dama. Você tem as frasezinhas na Naru, no Prey, que fala, não, porque precisamos de uma cozinheira. O irmão falando, você sempre foi melhor em tudo. Eu quero ser uma caçadora porque falaram que eu não poderia ser. Aí você tem no Halo, né? Você tem no Halo, não me chame de princesa. E aqui você tem, você controla a sua raiva porque assobiam pra você na rua. Porque homens incompetentes explicam sobre o meu trabalho, que é o mansplaining, né? Que já tem na Vandinha. Então é novamente que eu falo pra você. Se você ainda é um pouco cético em relação a isso, tudo que a gente tá falando aqui, se você não concorda em nada, tenta fazer uma breve ligação sobre isso, que talvez você tenha uma outra percepção, porque realmente existe e é um problema, porque é uma ideologia que tá dominando completamente a cultura, tá dominando série, tá dominando filme, tá dominando adaptação, tá dominando tudo, e faz com que a obra seja mais pobre, fique mais pobre, mais vazia, e essa é a nossa grande crítica da Lacrate, deixa a obra completamente oca. E pra concluir, She-Hulk, 85% dos críticos e 33% do público. Fechando aqui os nossos 10 maiores lacrates de 2022, nós temos Disney, Netflix, Disney, Paramount, Amazon, Hulu, que é Disney, Amazon, Disney e Amazon. Então assim, a gente já sabe qual que é a vertente da Disney e era óbvio que isso ia ficar muito claro, que a Disney, ela assumiu essa bandeira e cada vez mais estará presente no nosso troféu Agenda de Ouro. Eu quero que vocês coloquem aí as 10 maiores obras que lacraram neste ano de 2022. Quero saber se vocês gostaram do nosso prêmio Agenda de Ouro. Essa é a primeira edição. Nós gostaríamos de agradecer muito a todos vocês que acompanham a gente, que curtem, que comentam, que compartilham e que compraram essa ideia. Então a gente tá fazendo porque vocês comentaram muito isso nos nossos vídeos. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo.